Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais um dia buscando a verdade e a sabedoria, ainda que ao sacrifício da própria vida, dos bens, da liberdade e da honra. Então bora lá. Estamos falando das leis diárias do Robert Greene, ok? Hoje estamos no primeiro dia de outubro. Então vamos dar início à leitura de outubro. O mês inteiro, basicamente, ele vai ter uma temática. Qual é a temática de outubro? A temática de outubro é sobre a dor profunda que nós compartilhamos com a humanidade. Como assim? Como assim? Nós temos uma natureza humana básica e nós compartilhamos ela com a humanidade. E podemos ver isso através da dor, a dor profunda, a dor que nos arrebenta mesmo, muitas vezes desde dentro, a dor que vem tanto através de situações externas, né? Através da doença, da morte, do flagelo, da pobreza, da miséria. Podemos ver isso também da dor que vem do nosso interior, né? Então, a dificuldade de relação com as pessoas ou as nossas próprias decepções quando não atingimos determinados objetivos, padrões, quando não conseguimos estar à altura dos nossos ideais, não é isso? Então, quando colocamos ali muitas vezes um objetivo e falhamos, tudo isso é dor e sobre tudo isso iremos tratar no mês de outubro. Falando do dia 1º de outubro especificamente. Vamos olhar aqui. Dia 1º de outubro. Então, olha só. A lei fundamental da natureza humana. 1º de outubro, lei do dia. Aceite a natureza que você compartilha com os outros. Pare de se separar e se distinguir como especial ou superior. Então, olha só. Basicamente, a ideia aqui é que você tem uma natureza humana que é igual à natureza humana de todos os seres humanos, tá? Então, tudo bem, você é um indivíduo, mas você tem características da sua espécie, né? Então, quando você olha para a sua espécie e estuda a sua espécie, você cresce como indivíduo. Porque muitas vezes nós não conseguimos estudar a nós mesmos. A gente não consegue olhar aqui e vir estudando aqui, sabe? Mas quando a gente olha para o outro e a gente estuda, a gente percebe que, cara, tem uma. Realmente eu também faço isso, eu também faço aquilo, eu também faço aquilo. Então nós compartilhamos uma natureza humana. Essa natureza muitas vezes ela vem permeada ali de defeitos e falhas e erros que a gente não consegue enxergar diante do espelho, mas a gente enxerga no outro. E o grande segredo é fazer aqui, olhar o defeito no outro e fazer esse defeito refletir em nós, falar assim, cara, eu também tenho isso. Eu também tenho esse negócio aí. Eu também tenho um pouco desse negócio, um pouco dessa falha, desse erro. Eu também tenho um pouco dessa dificuldade. Então, por exemplo, uma dica que eu já vi há um tempo atrás que eu utilizo, que funciona bem, é pegue aquilo que está incomodando nas pessoas que estão ao seu redor e veja se não está te incomodando, porque você é igual a elas. Por quê? Porque está saltando aos seus olhos nelas aquilo que você deveria ser também. Então, muitas vezes a questão de você não conseguir, nunca, não, ou melhor, muitas vezes a questão de você se incomodar com o fato da outra pessoa, ela nunca chega no horário, ela está sempre atrasada, mas também é uma falha, é uma coisa que você luta também. E você esquece. Ou, muitas vezes uma coisa da pessoa, ela não é tão metódica, é uma pessoa um pouco relaxada, uma pessoa um pouco preguiçosa, e também é uma coisa que você luta. Então, preste atenção nisso. Preste atenção nas falhas que saltam a você, sobretudo dos seus familiares. Preste atenção nisso, olhe para os seus familiares e veja se
os defeitos que você tanto, que salta tanto aos seus olhos, defeitos do seu pai, sua mãe, defeitos dos seus irmãos, defeitos das pessoas que circulam ali, se você não carrega isso intensificado. Por quê? Porque muitas vezes é algo que te incomoda em você, e aí quando você vê no outro, isso realmente salta os olhos, isso te enfurece. Mas se você for olhar a sua própria vida, isso às vezes é muito pior, é muito pior. Eu já vi muitos casos assim. A pessoa, ela tem uma birra do pai, porque, poxa, o pai, sei lá, não tratou bem a família, coisa e tal. E quando vai vendo, o que ele faz é muito pior do que o pai fazia, coisa do tipo, sabe? Então, você precisa olhar para a humanidade como um reflexo de si mesmo. E você, porque é muito mais fácil. Não é que é mais fácil, é o modo correto de agir. É o modo correto. Veja, toda a psicologia, ela nasceu praticamente, né, de tragédias de escritores, literatura, Shakespeare, tragédias gregas, entendeu? Freud lia tudo aquilo ali e lia e, pô, de repente ele percebeu que tem uma parada aqui que ninguém falou ainda, que é a psique humana. Isso daqui tá total, né? E daí se segue. Mas eu acho muito mais seguro você ir às fontes. Então, eu vou estudar aqui Shakespeare, eu vou ler Shakespeare, eu vou ler, pô, literatura, Homero, eu vou ler Homero, eu vou ler as tragédias gregas, eu vou ler aqui, eu vou ler as histórias aqui, como que a mitologia, eu vou ler aqui. E aí você vai ter, cara, tanta sacada, eu vou ler a Bíblia, cara, tanto de sacada que eu tive quando eu li a Bíblia. Então por quê? Porque esse é o modo de autoconhecimento, não existe outro modo. Se você não estuda a si mesmo através daquilo que a humanidade produziu, através do estudo da humanidade, você nunca vai conhecer a si mesmo. E aí você vai estar sujeito a diversas manipulações, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, esse livro aqui, Homens Comuns, livro extraordinário, tá? Esse livro, ele conta um batalhão da polícia de reserva. Batalhão 101, solução final da Polônia. Então isso daqui, desses caras aqui, eu não sei se eu posso falar esse nome aqui, que sei lá se o YouTube corta, mas esses caras aqui que fazia essa paradinha aqui, sabe esses caras aqui, sabe, né? Sabe quem é, né? Então, Alemanha, lá, 1945, 1940. Então, isso mostra o quê? O que aconteceu aqui nesse livro? Havia um batalhão de reserva e ele estava de reserva, certo? E esse batalhão de reserva, ele foi chamado em um determinado momento para aplicar a solução final. Solução final, ela basicamente você botar um projétil de uma ponto .50, ponto .38, sei lá o que seja, na nuca de uma grávida, de uma mulher grávida que nasceu daquela, enfim, daquela descendência lá que começa com J, que a gente sabe, né? Então, essa era a solução final. O cara tinha que levar para a floresta ali, fazer ajoelhar e dar um teco na nuca. Era isso que tinha que fazer. E mostra que essas pessoas aqui do batalhão 101 eram pessoas que, nenhum dia, elas estavam assim, estavam trabalhando, o sujeito estava entregando leite, o sujeito estava atendendo no mercadinho. No outro dia estavam fazendo isso. Por quê? Porque havia um Zeist, né? Um espírito da época, havia um espírito comunitário de se fazer isso, que do dia para a noite converteu todos os valores e princípios que eles tinham. E a partir desse momento eles começaram a agir de acordo com aquilo que era aceitável no grupo, certo? Eles se harmonizaram-se com o grupo. E aí o livro inteiro, ele parte do princípio, ele está fundamentado na ideia de fazer a identificação, de que você se identifique com essas pessoas.
Por quê? Porque no fundo ele fala assim, olha, as pessoas criticam esses homens pelo que eles fizeram, demonizam esses homens pelo que eles fizeram, mas elas não percebem que elas são iguais. E se elas estivessem no lugar deles, elas seriam iguais, agiriam iguais. Por quê? Porque o ser humano se adequa ao grupo muito facilmente. São poucos, são apenas espíritos nobres, fortes, homens, guerreiros de fato, que não fazem isso. Então você tem que se identificar com aquelas pessoas e pensar, poxa, poderia ser eu. Realmente é isso, é isso. Você tem que olhar para o homem mau e falar assim, poderia ser eu. Eu poderia estar passando por isso. Você tem que ter esse susto. Porque aí isso desperta você para que você passe a falar assim, não, eu preciso estudar, eu preciso, poxa, eu preciso de religião. Poxa, eu preciso me aproximar de Deus. Poxa, há um abismo em mim, há um mal habita em mim. Isso é assustador, cara. Mas se você se acha um ser especial, um ser iluminado, se você não percebe que você partilha da natureza humana, você partilha do pecado original, aí fica difícil. Aí você é um ser totalmente manipulado. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Tá? Uma história real. Um homem prendeu ali um travesti, né? Um LGBTQIA+, sei lá. Prendeu ali e na hora de pegar os dados, começou enfim, tinha uma série de dados para pegar ali. Então, nome, onde morava, né? Então, na hora da prisão, teve a prisão ali, tráfico de drogas. Depois da prisão, havia um documento para ser preenchido e ele estava preenchendo, perguntando: qual que é seu nome? Quantos você tem? Qual o nome da sua mãe? Onde você mora? Tá? Aí, tinha a parte de profissão, certo? Qual a sua profissão? O rapaz que foi preso respondeu: eu me prostituo, faço programa. Tá? Ainda no mesmo formulário tinha assim, há quanto tempo? Então, tinha profissão e há quanto tempo. E aí ele perguntou, tá, se prostitui, há quanto tempo? Aí o rapaz respondeu assim, desde os 10. O que? Faz 10 anos que você faz? Não. Desde os 10 anos. Tá? Então, assim, se você... olha só. Se você não tem essa... Ao lidar com o ser humano, você não consegue... Se você está numa situação dessas, e você não consegue... Imediatamente você fala assim, cara... O cara faz programa desde os 10 anos de idade. Quer dizer, com certeza isso vem de uma família funcional. Com certeza ele foi levado a fazer isso por familiares, provavelmente. Se você não tem essa sacada, não se identifique, não fala assim, cara. E se fosse eu, cara? Se eu com 10 anos de idade, alguém me colocasse pra fazer isso, o que eu faria, cara? Certo? Então, ali, beleza, você tá. O sujeito cometeu um crime, você tá prendendo, tem que prender o sujeito. Mas essa parte humana de olhar para aquilo que tá acontecendo e de falar assim, poderia ser eu, cara. Poderia ser, se as coisas fossem diferentes, talvez tivesse sido eu fazendo isso, cara. Então, isso daí, olhar para o mal e você conseguir, você puxar assim, você tentar se identificar, isso é importante, porque serve até para quando não for possível você se identificar. E aí você vai saber, isso é patológico. Ou o sujeito tem algum problema de cabeça, o sujeito é um psicopata, um psicótico, certo? Ou o sujeito tem alguma manifestação demoníaca, tem alguma coisa, porque isso daqui não dá para se identificar. Então, vai até aí. O seu espírito, sua alma, ela tem que ser elástica para abranger tudo aquilo que é humano. E para perceber até aquilo que não é humano. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dia 1º de outubro. E se inscreva no canal. Curta esse vídeo. Envie esse vídeo para alguém que você gosta e para alguém que você não gosta. Beleza? E tamo junto. Até a próxima.